Vivendo sabiamente e cheios do Espírito. Eu convido a igreja a abrir suas Bíblias em Efésios. Efésios capítulo 5, nós vamos ler dos versos 15 até 21. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. E por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Facinho, né? Eu li esse texto e disse, tranquilo. São 7 versinhos e eu entendi tudo aqui. Está bem lógico. Mas durante a reflexão não foi bem assim, não. Nós vamos ver que o que está contido aqui é muito profundo. E tem muitos detalhes e muitos ensinamentos. E eu achei importante fazermos o que a gente sempre faz, uma retrospectiva do que já vimos, né? É assim, a carta aos Efésios, o apóstolo Paulo vai construindo raízes. Eu coloquei aqui, raízes saudáveis e profundas. Porque são sobre essas raízes, as raízes dessa árvore, que a nossa vida, a nossa caminhada cristã vai estar apoiada. E o desejo de Paulo é construir essa caminhada saudável, cheia de raízes bem fortificadas. Porque tem aquele princípio, né? Se nós crescermos sobre raízes saudáveis e extensas, o que acontece? Invariavelmente daremos bons frutos. Porque há outro princípio bíblico também que diz que a árvore boa dá bons frutos. E vai mais longe esse conceito. Porque é impossível que uma árvore boa dê maus frutos. Uau! É isso. Nos 3 primeiros capítulos, Paulo nos revelou a doutrina de Deus. Lembram-se? O capítulo 1 da carta nos diz, porque nós fomos salvos na eternidade. O Pai escolheu, o Filho salvou, o Espírito Santo nos habitou e permaneceu em nós como o selo da salvação. Ainda o Espírito Santo é o penhor de Deus, de todas as garantias das promessas que foram feitas.
Promessas de que a obra de Deus será terminada e concluída em nós, na nossa caminhada, na nossa carreira. Lembram-se do capítulo 2? Do que Deus nos salvou? Ele nos salvou dos valores desse mundo caído, que gerava desejo em nós. Nos salvou e nos libertou do diabo, do príncipe das potestades do ar, do espírito da desobediência que habitava sobre nós e a quem servíamos. E Deus nos libertou da nossa própria escravidão, porque andávamos debaixo da ira do Senhor, em rebelião a Deus. No capítulo 3, nós temos que Deus nos revela a maravilhosa obra da Trindade. Essa obra maravilhosa que nos livrou dos valores do mundo, nos livrou da nossa natureza caída, que nos livrou da prisão do inferno e quebrou o muro da separação que existia. Existia um muro entre judeus e gentios, mas agora todos são convidados a receber a mesma dádiva. De dois povos, Deus fez um, a igreja, que está reunida hoje aqui. Não só aqui, mas em casa, espalhada pelo mundo, nos confins da terra. Quando chegamos no capítulo 4, o apóstolo Paulo vai mudar o foco. Não é mais doutrina. Agora é a parte prática. Vamos fazer a aplicação de tudo isso que Deus nos concedeu. E aqui começa a nossa caminhada. Essa parte prática é assim. Paulo vai nos mostrar por que fomos chamados. É um chamado, foi feito um convite. E estamos sendo conduzidos por Deus para caminharmos junto com Ele. Lembram do capítulo 4? Que beleza! Agora somos salvos. Nós repudiamos a mentira, nós repudiamos a injustiça, repudiamos a opressão. Nossa repúdia, porém, não se torna em ira. Irai-vos, mas não pequeis. Agora estamos vestidos de Cristo. Não foi essa a devocional desta manhã? Vestidos de Cristo. Trabalhamos honestamente, agora somos retos. Trabalhamos com propósito em favor dos que sofrem. Trabalhamos com propósito, abençoando vidas, nós trabalhamos com propósito e temos que seguir como missionários. Capítulo 5, dos versos 1 a 14, aula do Marcos Dumbra, semana passada. Somos salvos. Então não devemos mais ser participantes das trevas. Não é isso, Dumbra? Antes devemos denunciar essas obras. E importa nos levantarmos dentre os mortos. Deus exige de nós uma reação.
Nossa, temos que sair dessa letargia, igreja. Temos que sair do estado em que estamos e acordarmos. E andarmos como luz em meio à escuridão. E a aula terminou com esse brado. Desperta, igreja. Desperta. Não é isso? É isso. O texto de hoje, no verso 15, capítulo 5, começa, portanto. Portanto. Nós sabemos o que é portanto. Agora nós vamos então concluir. Nós vamos concluir tudo o que foi dito até aqui, não é isso? Portanto. Essa sessão é muito importante, queridos. Porque ela parte de uma ênfase especial. E apoiada na ideia de não andarmos como andam os gentios. Foi essa ideia que o apóstolo Paulo trouxe lá do começo do capítulo 4. Ele vai fazendo um contraste. Ele vai fazendo assim, ponto e contraponto. Ponto e contraponto. Entre o andar dos gentios e o andar dos crentes. Ele vai fazendo assim, ele vai apresentando a escola de Cristo, não é assim? Cristo ensinando. Ele vai ensinando como Cristo quer que andemos, e ele também vai nos mostrando como o mundo nos ensina a andar. É assim, ele vai dizendo, está vendo como é caminhar? Você pode caminhar com os filhos da luz, mas você também pode caminhar com os filhos das trevas. Com aqueles que não estão na luz. O apóstolo Paulo, e eu digo aqui inspirado realmente, ele faz assim, ele evidencia o aspecto negativo de como é andar como os gentios. Para aprendermos. Ele diz assim, para não mentirmos, não é isso? E logo ao lado ele diz, agora vocês falem a verdade. Ele diz, para nós nos irarmos, porém não pecarmos. Olha o contraponto. Ele diz assim, para não darmos lugar ao diabo, não é isso? Mas apaziguarmos a nossa ira. Não furtarmos, mas trabalharmos. É uma didática que está sendo usada pelo Espírito Santo. Ele vai colocando em nós um paralelo mental. Positivo e negativo. E esse é o foco do Espírito Santo. Para produzir em nós, olha só, ensino de certas coisas, tendo por base o aspecto negativo, e não só o positivo. O Espírito Santo faz questão de nos dizer que alguns hábitos e alguns comportamentos nossos, nós não devemos ter, ponto. E o mesmo raciocínio, Paulo vai usar a partir do verso 15. Ele vai usar daqui para frente. Portanto, vede prudentemente como andais. De novo aquela ideia de andar.
Paulo vai concluir esse raciocínio, que vem sendo utilizado desde lá do capítulo 4. Por isso que eu fiz a recapitulação. É assim. Portanto, vede prudentemente como devemos andar daqui para frente. Paulo vai nos mostrar daqui para frente como devemos conduzir a nossa caminhada. E a primeira exortação está aqui. É não andarmos como nécios, mas sim como sábios. Não como nécios, e sim como sábios. Essa ideia é tão importante que ela vai servir de modelo para os próximos capítulos e para as nossas próximas aulas. Daqui para frente, essa ideia vai ser desenvolvida pelo apóstolo Paulo para mostrar como que você deve andar dentro da tua casa. O teu relacionamento com marido e mulher, próxima aula. Como será o seu relacionamento com os teus filhos? Como deve ser o teu relacionamento como patrão junto com seus empregados e assim sucessivamente. Portanto, aqui, Paulo vai abrir para nós um leque de opções. Que quando a gente lê pela primeira vez, a gente não presta muita atenção. O capítulo 5, a partir do verso 15, é um guarda-chuva. Nós chamamos isso no mundo jurídico de caput. Ele é a cabeça dos demais artigos ou dos demais versos que virão daqui para frente. É um guarda-chuva que vai se abrir para demonstrar como o crente deve viver sabiamente. E nós já vimos o que significa viver. Significa caminhar. É como disse André agora de manhã. No original da palavra grega, o verbo aqui, viver, está no presente do indicativo e se refere a caminharmos dia após dia. É algo contínuo, implica em trocarmos de roupa, tirar a suja e colocarmos a nova todos os dias. Significa diariamente nós nos colocarmos diante do Senhor e perguntarmos: eu estou atento? Eu estou alinhado? Eu estou condizente com a nova vida que eu recebi de Cristo? É uma reflexão diária. Por essa razão que o texto diz para não vivermos como tolos. Olha que ponto e contraponto. Você é sábio ou você é tolo? Aí que nós prestamos atenção no peso dessas palavras. Você é nécio? E essa palavra nécio parece que tem alguma relação com louco. Você é sábio ou louco? E Paulo vai daqui para frente nos explicar como é vivermos
como sábio. E a resposta está aí. O que é ser sábio? Diz o texto. Verso 16. Não andais como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo. Puxa vida. É impressionante, mas nós temos que saber que a palavra usada para remir não é dumbra. Obrigado pelo insight, viu? É a mesma palavra que foi usada para explicar a remissão de Cristo. Remindo o tempo. Isso é ser sábio. A palavra no grego está ali, exagorazo. Redimindo, nós vamos chegar lá. O texto de Efésios 5,16 diz que você é sábio quando você faz a remissão do tempo. É a mesma palavra que foi utilizada pelo Espírito Santo para justificar a obra de Cristo. Está aí. Exagorazo possui o sentido de redimir, queridos. Palavra essa para qualificar a obra remidora do Senhor Jesus Cristo em nosso favor. De fato, essa palavra significa resgatar do poder de outro pelo pagamento de um preço. Pagar um valor para libertar alguém do cativeiro é metáfora de Cristo, que nos liberta da dominação da lei pelo preço da sua morte vicária. Significa ainda comprar. Significa comprar para si mesmo. Significa comprar para uso próprio. É mais ou menos assim. Fazer uso sábio e sagrado de cada oportunidade para fazermos o bem. De tal forma que o zelo e o bem que se faz são, de certo modo, o rendimento, o resultado pelo qual nós fazemos o nosso próprio tempo. É assim. Em outras palavras, significa ser sábio é comprarmos o tempo para nós mesmos, fazendo com que esse tempo valha a pena e possa ser aplicado em favor de terceiros como um sacrifício que vai levar essa pessoa a enxergar Cristo. Gálatas 3,13, né? Também fala sobre remissão do tempo. Remir o tempo, portanto, contém a mesma ideia do resgate que o Senhor Jesus fez por nós. Um sacrifício que valeu a pena. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Cristo é exagorazo a nós. Cristo remindo os nossos pecados. Isso ninguém encontra na visão de Paulo. Um convite
que é feito para diariamente nós salvarmos o nosso tempo. É assim. Gálatas 4, 5 entra nessa mesma ideia. Novamente aqui a palavra utilizada para o resgate é exagorazo. Como se também nós fôssemos chamados, igreja, para levar o resgate do perdido. Nossa! Para que ele seja adotado como filho de Deus. Eu parei e fico pensando e digo, nossa, isso é muito. Isso é muito. Isso é ser sábio. Não há nada errado, queridos. Nada. Em termos momentos de descanso, momentos de relax, não tem problema. Não tem nada errado nós termos uma conversa trivial com a família, fazermos reuniões, um jantarzinho ali, outro aqui, irmos a um aniversário. Mas o que nós temos que compreender é que nós podemos ir nesses lugares, mas temos que aproveitar essa oportunidade. Sem fazermos rodeios. Essa é a ideia. Nós temos que entrar rapidamente no tema. Qual é o tema? Jesus. Jesus é a luz. É aquele conceito que todos sabemos. Pregai o evangelho a tempo e a fora de tempo. 2 Timóteo, né? A igreja conhece de cor, capítulo 4, verso 2. Não estamos falando aqui de fanatismo, nem de obsessão. Porque tem muita gente que carrega essa ideia. E nos dizem, nosso cara é fanático. Não. Eu vou mudar isso. Nós temos que ter paixão pelas almas. É diferente de fanatismo. Lembram-se o que diz Tiago na sua carta? Qual é a verdadeira religião? Cuidar de viúvas, não é isso? Não deixar ninguém desamparado. A resposta é, qual é a verdadeira religião? O que fazemos nós com o nosso tempo livre? É isso que está em questão hoje de manhã aqui. Nós podemos jogar bola? Podemos. Nós podemos ir ao cinema? Podemos. Podemos ir ao teatro? Onde eu fui? Podemos. Podemos viajar? Podemos. Mas não podemos ficar ociosos. É isso. Se o Senhor está às portas, e parece que está. Parece que está. Nós temos que remir o tempo. E se o Senhor é a nossa paixão, não é isso que a André falou? Ele é a nossa adoração, né? Ele é o nosso louvor. Então nós temos que partilhar o seu amor com os outros. Nós temos que dividir a maravilhosa graça salvadora e a sua incontável misericórdia para com os que estão de fora. Em outras palavras, Paulo quer nos ensinar
que o Senhor Jesus tem que ocupar durante todo o tempo a nossa mente, o nosso coração, o nosso falar, o nosso caminhar, a nossa vida. A igreja sabe como funciona. É quando estamos nesses eventos, aproveitarmos a oportunidade para colocarmos mais ou menos assim: então, querido, o Senhor tem me encorajado. O irmão, preste atenção, o Senhor tem ajudado nas nossas aflições. O Senhor tem me dado vitórias. O Senhor tem curado a minha enfermidade. É assim. O Senhor também está me corrigindo. Também. O que temos que focar é a maximização desse tempo. Por quê? Porque os dias são maus. Está aqui no texto. Você tem que remir o seu tempo com sabedoria, porque os dias são maus. Gênesis 19, lembram-se? Sodoma e Gomorra. Eram dias maus, não eram? Dias de devassidão, né? Moral. Depravação ética. Ló enfrentou dias maus. Aliás, o texto diz que ele engravidou as suas 2 filhas. Mal. Jó também enfrentou dias maus. Ele perdeu seus bens, perdeu seus filhos, perdeu sua saúde, ele perdeu seu casamento, e como se não bastasse, a sua mulher ainda o amaldiçoou. Nós podemos inferir dessa declaração de Paulo que os dias são maus, na mesma proporção daquilo que já foi vivenciado biblicamente por Ló, por Jó e outros personagens bíblicos. Mas, ultimamente, Paulo escreveu para Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, ele escreveu: porque nos últimos dias, últimos, sobrevirão o quê? Tempos difíceis. Porque os homens serão egoístas, avarentos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores. O texto vai embora, tem mais 10 exemplos. O Senhor Jesus nos disse que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. O Senhor Jesus também nos disse: porventura, achará fé na terra no dia da volta do Senhor? Timóteo, no capítulo 4, primeira carta de Timóteo, nos diz: porque nos últimos tempos alguns apostatarão da sua fé. Sabe o que é apostatar? É assim, colocar de lado. Você vem andando com a sua fé, mas de repente você começa a colocar ela de lado.
apostasia dá dentro da igreja. Não dá fora. É mais ou menos assim. Você começa a negligenciar tua vida. Nós vamos negligenciando e vamos colocando de lado a verdade de Deus. É assim. Vamos ficando incrédulos. Porque a palavra que ouvimos, ela já não mais se mistura com a nossa fé, então ela já não nos alimenta mais como deveria alimentar. É aquele dia que você levanta e diz: ai, meu Deus, mais um dia. Nós vamos desconsiderando as informações de Deus. E vamos nos tornando indiferentes, tanto faz. É a fase terminal da apostasia, a indiferença, tanto faz. Eu me lembrei aqui, Esaú trocou todas as bênçãos por um prato de lentilhas, tanto faz. Mas Paulo olha para nós e diz: você foi alcançado pela graça, você tem um convite. Então salve seus dias. Então salve seus dias. Procure fazer a vontade do teu Senhor. Portanto, igreja, note, existe sim uma maneira de vivermos. Mesmo nos dias considerados maus. Não é porque o dia é mau que eu vou deixar. Mesmo sendo mau, tem uma maneira para vivermos. E a palavra é sensatamente. Nós temos que viver de forma prudente. Portanto, vede prudentemente como andais. Não como insensatos. Porque, segundo Paulo, nós somos considerados loucos quando deixamos de considerar a salvação de Cristo em nosso favor e abandonamos o perdido do jeito que ele está perdido. E aí nós vamos seguindo e começamos a procurar as coisas deste mundo e deixamos de procurar aquilo que agrada a Deus. O que significa andarmos sabiamente. Procurando compreender a vontade do Senhor. Às vezes não é fácil compreender, levamos uma vida. Eu já estou nessa caminhada aí há mais de 20 e poucos anos e estou cada dia aprendendo. Qual é a vontade do Senhor? Porém, Paulo nos dá uma dica de como é essa vontade do Senhor. E ele vai fazer um contraste da seguinte maneira. Sabe qual é a vontade? Você tem que se encher do Espírito dele. Como é ser cheio do Espírito? E ele criou aqui um contraste. Está ali. Olha que coisa legal que ele fez. Olha o contraste. Então não se embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito.
Não está dizendo aí para não beber. É um contraste. Eu não quero entrar nesse ponto. Eu respeito todos os pontos. Mas ele faz um contraste. É não andar como um embriagado. Alguém que caminha cambaleando. Alguém que está sujo. Que se excedeu. Alguém que normalmente nesse estado está humilhado. É vergonhoso. Porque esse homem não compreende a vontade do Senhor, porque lhe falta discernimento. Essa é a primeira comparação que o apóstolo faz e nos coloca aqui para refletirmos. Nós temos que entender, vamos entender o que ele quis dizer. Enchei-vos do Espírito. Quem é o Espírito? Quem é o Espírito Santo? Nós sabemos. É a terceira pessoa da Trindade, né? Não é uma força, como alguns pensam. Não é uma coisa, como alguns pensam. E também não é uma unção especial que cai do céu, do nada. Apesar de a Bíblia referir-se ao Espírito Santo como o vento, não é assim? Cuja tradução advém da palavra pneuma, traz a ideia de vento. Nós temos que o Espírito Santo é uma pessoa. Puxa vida. É o ser divino. É o terceiro membro da Trindade. O Espírito Santo pensa, tem sentimento, tem consciência. Ele decide, ele age, ele escolhe, ele interage. Tudo à semelhança do Pai e do Filho. E quando Paulo nos diz, deixai-vos encher do Espírito, ele está querendo dizer que a terceira pessoa tem que te controlar. Essa é a ideia central do texto. É o contraste entre o controle e o descontrole. Em outras palavras, Paulo nos diz, deixem-se controlar pelo Espírito, como se vocês fossem um vaso que pudesse ficar cheio dele. Cheio do vento. Totalmente preenchido, pleno. E qual é o contraste? Uma pessoa embriagada, ela bebeu tanto que o álcool subiu a cabeça, passando a controlar suas emoções. E também as suas reações. Que após a ressaca, essa pessoa não mais se lembra do que fez. Porque estava debaixo da influência do álcool. Mas uma pessoa cheia do Espírito, ela se permeou, ela se permitiu encher-se tanto da graça de Deus, que na verdade ela passa a ter as suas decisões debaixo do controle da vontade de Deus. Facinho esse texto, né?
A diferença está aqui. Quanto mais vinho, mais dissolução. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução. Dissolução é assim. Teu relacionamento familiar desmorona. Tua vida profissional desmorona. Tua saúde desmorona. Agora, quanto mais cheio do Espírito, haverá mais controle na tua caminhada da vida cristã. Maior domínio, maior segurança de nós mesmos. E esse é o resultado da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Entenderam? Amém, igreja? Segunda coisa que nós temos que saber é que encher-se do Espírito Santo é uma ordem bíblica. Primeiro nós temos que saber quem ele é. Já soubemos. Depois ele tem que estar pleno em nós, não é isso? E agora nós temos que entender que isso daí é uma ordem. Ele quer que você diga: Deus, vem controlar minha vida. Não hoje. Só precisa do Senhor hoje. Amanhã já não preciso. Não é assim que fazemos? O verbo enchei-vos, encher, não está no passado. Fui cheio e estou pleno. Não. O verbo está no imperativo afirmativo. Tem que dar a ideia de continuidade. Nós devemos diariamente ficarmos cheios, ficando cheio. É um estilo de vida. Todos os dias, é rotineiramente, é constantemente, é diariamente. Temos que nos revestir da roupa de Cristo, aquela roupa limpinha. Quer falar? Bem rapidão, que esses diáconos não vão deixar termos 10 minutos. É só um detalhe rápido mesmo. Até porque nós temos também aqui na palavra do Senhor a informação clara e precisa de que Ele é o Consolador. Vou falar por mim, tá? Que é o que eu estou vivendo com essa amada aqui. Ele é o Consolador e o Confortador. E por minha conta, Conselheiro. E isso, igreja, corta no meio, causa dor, mas é de um prazer imensurável. Obrigado, prof. É para isso que o Espírito Santo nos foi outorgado, para nos convencer diariamente da nossa situação. Obrigado, querido. Olha aqui, eu gastei um tempão para montar essa tabela. Ela não queria ficar. Enchei-vos. Eu encho, tu enches, ele enche, nós enchemos, vós encheis, eles enchem. Ah, essa conjugação verbal é facinha.
Essa é bem facinha porque ela está no presente do indicativo. O verbo grego ali é pliro, encher. Mas o texto aqui está enchei-vos. Putz, isso no grego é pliroste. Enche tu, encha ele, enchamos nós, enchei vós, encham vocês. Encham vocês, enchei vós. Enchei vós. A responsabilidade está em nós. Você tem que querer ser cheio do Espírito. E esse verbo também está no tempo verbal passivo. Deixai-vos encher. A plenitude do Espírito não é uma experiência única que aconteceu no dia que fomos salvos. Mas é algo que deve ser constantemente renovado em nós, com esse desejo passivo de permitir que o Espírito Santo encha-nos e que nós permitamos que Ele nos encha. Estamos cheios do Espírito? É a terceira coisa que temos que saber. Quais são as evidências de um crente cheio do Espírito? As evidências estão aqui. Verso 19. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando, de coração, ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros. Para que nestes verbos, está no gerúndio, falando, entoando, louvando, dando graças. Falando entre vós, não sozinho. O interesse é do coletivo. Paulo nos mostra aqui que tem que haver comunhão entre nós, falando entre vocês. O pronome está no plural, queridos. Você não faz nada sozinho. A igreja caminha junta, sempre junta. Claro, tem dons individuais, tem, mas o coletivo é o grande foco do Senhor, é estarmos sentados aqui esta manhã, todos ouvindo. Significa dizer que a plenitude do Espírito se dá no aspecto generalizado do coletivo. O objetivo, como eu já disse, não é falarmos coisas inúteis, mas nos reunirmos para meditarmos sempre e refletirmos sobre a palavra de Deus. Usando de uma linguagem íntegra, honesta, respeitável e que promova a edificação de todos os que ouvem. Para que Deus seja glorificado. Por que salmos?
Porque Paulo já disse, ele conhecia toda a cultura judaica. Não é? Ele era um fariseu. E o livro dos Salmos é um livro de cânticos, que expressa a espiritualidade do israelita. Essa espiritualidade que agrada o Espírito Santo por força do contexto bíblico que o livro de Salmos contém. Deus seja louvado, Deus é bendito, Deus veio até aqui conosco. Para quem olharei, de onde me virá o socorro? É sempre assim. Entenderam? Entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Isso é impossível para quem não conhece o Senhor. Cânticos, louvores. Porque hinos e cânticos expressam a harmonia de Deus. A sinceridade de Deus, a alegria, a paz, que são geradas pela obra redentora de Cristo e que promove a comunhão. Estou cheio do Espírito. Então, estamos sempre dando graças a Deus por tudo. Como disse André agora de manhã, é pura gratidão. Porque a gratidão é o resultado do enchimento do Espírito. Porque a vontade de Deus é essa, que sejamos gratos a Ele por todos os benefícios que o Senhor nos dá. Alegrai-vos. Outra vez digo, alegrai-vos. Filipenses 4:4. Oh, bendize minha alma ao Senhor. Salmo 103. E cientes, igreja, de que a mão do Senhor sempre está sobre nós. Porque Ele é bom, porque Ele é fiel, porque as suas misericórdias duram para sempre. Porque Ele nos elegeu, Ele nos chamou, Ele nos perdoou, Ele nos salvou. Longe de nós toda ingratidão. Longe de nós toda inimizade, longe de nós toda a discórdia, a injustiça. Uma igreja cheia do Espírito não se esquece de nenhum dos benefícios de Deus, nunca. Mas continuamente dá graças. Por quê? Porque o grande desejo de Deus é que estejamos sujeitos uns aos outros. Como se estivéssemos organizados como uma tropa militar. Essa palavra sujeitando-vos no grego é hipotasso. É uma tropa militar que está colocada em ordem e recebe o comando do seu comandante. É mais ou menos assim. Agora, Cristo nos comanda. E isso acontece de forma voluntária. Isto acontece de forma a cooperarmos, a levarmos as cargas uns dos outros, assumindo as responsabilidades do novo homem que foi criado à imagem de Deus.
mortificando diariamente o velho, submetendo-se absolutamente ao controle do Espírito, um homem que está sendo governado pelo Espírito Santo de Deus, está sempre pronto para servir no reino de Deus, com humildade, sem ostentação, sem vanglória, sem honraria, porque não agradamos a homens, nós agradamos ao Senhor. Tudo em reverência e no temor de Cristo. Por causa do grande amor com que Ele nos amou. Nós veremos essa sujeição e essa submissão na próxima aula. Como deve ser na nossa casa, com a nossa esposa, com os nossos maridos, com os nossos filhos, no nosso trabalho e na nossa vida. Levantei a bola, Dumba. Puf. Jesus abençoe a classe. E que tudo que conversamos aqui, Deus permita, fique retido, guardado no nosso coração para diariamente nos lembrarmos dos favores do Senhor. Amém?